Olá, meu nome é Fernanda Silva, sou consultora fiscal da consultoria CPA e hoje vamos conversar sobre subcontratação e redespacho na prestação de serviço de transporte no estado de São Paulo. Essas duas modalidades de prestação de serviço de transporte estão conceituadas no artigo 4º do Regulamento do ICMS do estado de São Paulo. A subcontratação, ela está no artigo 4º, inciso 2º, a linha E, como serviço de transporte em que há contratação firmada na origem da prestação do serviço por opção do prestador em não realizar o serviço e ele, por meio próprio, ele repassa para um terceiro. Na subcontratação, então, a transportadora foi contratada pelo remetente, pelo destinatário, por um terceiro interveniente, mas por qualquer motivo ela não vai realizar essa prestação de serviço de transporte. Uma vez que ela não vai realizar, ela contratou um terceiro para que se faça esse transporte. O importante é que na subcontratação, a transportadora contratada, a primeira transportadora contratada, que nasce a operação de subcontratação chamada de subcontratante, ela não realiza nada do transporte, ela nem inicia a prestação de serviço. Ela já repassa para a subcontratada desde o início para que ela realize a prestação. O artigo 205 do Regulamento do ICMS do Estado de São Paulo determina que, nesse caso, a subcontratante emitirá o conhecimento de transporte normalmente pelo percurso total e com a normal tributação do ICMS, se for o caso. A subcontratada, a segunda transportadora no caso, ela não é obrigada à emissão de conhecimento de transporte. É isso mesmo, ela está dispensada de emitir conhecimento de transporte para transportar os bens. Pois bem, uma vez que ela fica dispensada, ela vai utilizar o conhecimento de transporte da subcontratante. Mas o artigo 205 não proíbe a subcontratada de emitir o conhecimento de transporte, ele apenas a dispensa. Então, essa subcontratada, ela pode emitir, e muitas vezes na prática ela emite, para fazer a cobrança do serviço junto à subcontratante. O redespacho também está conceituado no artigo 4º, inciso 2º, mas a linha F. É um contrato que ocorre entre transportadores em que um prestador de serviço de transporte, chamado de redespachante, contrata outro prestador de serviço de transporte, denominado de redespachado, para efetuar parte da prestação de serviço. Então, diferentemente da subcontratação, no redespacho, a transportadora que contrata a segunda transportadora, ela faz parte do serviço e contrata uma segunda apenas para finalizar esse trajeto. Pouco importa se ela transportou grande parte ou uma pequena parte em relação ao trajeto total. Pois bem, a primeira transportadora que foi contratada pelo tomador de serviço, remetente, destinatário ou até mesmo um terceiro interveniente, ela emite o conhecimento de transporte pela cadeia toda, pelo todo o trajeto, e o redespachado vai emitir conhecimento apenas em relação ao trajeto que ele vai efetivamente transportar. No caso do redespacho, a redespachada fica obrigada da emissão do conhecimento de transporte. Isso consta no artigo 206 do Regulamento do Estado de São Paulo.